Essa é a nossa nova casa aqui na Suíça, com vista para os Alpes, e depois de 8 meses procurando, a gente finalmente conseguiu. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo apartamento. E hoje eu vou mostrar tudo, cada detalhe desse novo apartamento, e no final vou contar quanto a gente paga, então acompanha aqui comigo. Bom, primeiro de tudo, a gente tem aqui a nossa entrada, aqui é o corredor. Cada andar tem 2 apartamentos e, como vocês podem ver, nós não temos elevador. Aqui a gente tem um espaço bem pequenininho, mas é bem útil para colocar sapato. Esse é o do vizinho, né? E aqui é a nossa sapateira, como vocês já puderam ver no house tour do apartamento anterior. Ela fica agora no lado de fora, o que nos economiza mais espaço aqui dentro. E eu gostaria de colocar um aparador aqui para decorar algum vaso com planta e colocar as chaves, que ajuda bastante no dia a dia, né? Por enquanto, tá aqui os meus esquis. Vindo para cá, a gente tem essa parte. No outro apartamento, a gente tinha um grande armário, era maior que esse, e era totalmente fechado, né? Aqui tem essa parte aberta pra gente colocar as jaquetas. Eu gostei muito que tem 2 gavetões. Tem esse espaço aqui que também dá pra colocar coisa. E aqui nessa parte a gente tá armazenando algumas coisas de limpeza, alguns cosméticos. E o primeiro cômodo da casa é o quarto de visitas. Bom, ele já foi estreado por uma amiga nossa, mas estamos muito felizes porque meus sogros, os pais do Federico, estão vindo agora em maio. Então, eles vão ter o lugarzinho deles, vão ter privacidade e uma bela vista também. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem a mesma cama de casal que tinha no outro apartamento. Eu não lembro se essa cama de casal estava montada, porque eu acho que ela estava em caixas, né? Mas essa é a cama. A gente também tem um colchão de solteiro ali do outro lado. E aqui a gente tem uma vista maravilhosa. E quando a gente veio visitar esse apartamento, eu estava um pouco preocupada por conta dessa obra que estão fazendo. Eu achei que ia ter bastante ruído, por mais que seja uma obra temporária, né? Mas, gente, é impressionante a qualidade das janelas, de tudo, na verdade. Aqui na Suíça, porque são janelas duplas, né? Então não passa ruído, a gente quase não escuta a construção. E geralmente eles trabalham de 7h30 a 4h30. E continuando aqui, o segundo cômodo é o nosso quarto. A gente acha que é um pouco menor do que o outro do nosso antigo apartamento, mas está perfeito pra gente. Temos espaço, temos tomadas se nós quisermos colocar uma cabeceira. A gente não vê necessidade porque realmente só usamos o quarto para dormir. Por isso que a gente não tem televisão, não temos mais móveis e toda a nossa roupa. Claro que não toda a nossa roupa do ano inteiro, mas as nossas roupas por estação cabem todas nas 4 caixas que a gente tem de armazenamento embaixo da cama. E a nossa vista também não muda muito do outro quarto, então a gente gosta muito, é muito linda. A gente tem uma estrada ali, mas não escutamos nada. Passa o trem também, bem ali do ladinho, mas é super tranquilo. E continuando para cá, bom, aqui no final do corredor nós temos o banheiro. Temos menos espaço agora, mas funciona super bem, conseguimos reorganizar as coisas, deixamos parte dos cosméticos lá. Também comprei essa estante para colocar
alguns produtos de cabelo para me ajudar no dia a dia e também para pendurar a toalha, porque a gente tem somente um, né? E vindo para essa parte, chegamos na sala, a gente conseguiu encaixar nessa parte a nossa mesa de jantar. Estávamos pensando em colocar na cozinha, que aqui ao lado vou mostrar já já, porque aqui a gente queria montar um escritório, na verdade, tanto para mim como para o Federico trabalhar, né, estudar, fazer nossas coisas, mas no momento tá sendo aqui mesmo a nossa sala de jantar e o nosso escritório. O Federico comprou essa cadeira aqui, que é super confortável. Ele comprou na Disc e pela qualidade, pelo conforto, saiu um preço muito bom. Foi 135 francos. Tava na promoção. E aqui temos o sofá, que se você já viu outro vídeo do House Tour, já vai conhecer. A nossa estante, nossa televisão. Não compramos tantas coisas. Eu quero comprar uma estante para colocar livro. Eu gostei muito, porque parece que encaixou perfeitamente tanto o sofá como o rack. E passando aqui, e a cozinha sim foi um grande upgrade na nossa vida, porque lá no outro apartamento já não cabiam mais coisas, eu não podia comprar mais nada porque realmente não tinha mais espaço. A geladeira de lá tinha um ótimo tamanho e o nosso congelador é muito menor, mas funciona para nós dois. Temos muito espaço agora, como vocês podem ver. Estamos super contentes, principalmente com essa parte. Claro que tem outro motivo também que eu já vou contar para vocês. A gente tem a máquina de lavar louça, que é super nova também. Eles reformaram tudo. A gente tem onde colocar lixo agora. A gente tem o nosso fogão, forno, tudo novo. A imobiliária nos entregou o apartamento e nos deixou com todas as garantias. E em cada armário a gente tem muito espaço. Na verdade tá até sobrando agora, principalmente na parte de cima, que se complica um pouco pra gente. E nessa parte que a gente estava pensando em colocar a mesa de jantar, a gente viu que não vai ser tão eficiente, porque temos a nossa varanda e o acesso para a varanda é pela cozinha. A gente não tem o acesso lá pela sala. Agora ainda tá um pouquinho frio, mas nós já tomamos sol aqui. Estamos muito esperando o verão, porque com certeza essa varanda vai ser uma extensão da nossa sala. Com certeza a nossa mesa de jantar vai estar aqui, se a gente não comprar uma para varanda, um espaço muito amplo. E daqui a gente consegue ver os paraglides que descem de Interlaken. É muito legal. Fora que temos essa vista abençoada. Olha essa montanha, gente. Quando eu tô sentada ali no sofá, eu consigo ver tanto essa parte como da outra parte também. Então você vê a montanha dos dois lados. Escuta isso. Essa região tem uma paz fenomenal. Além de ser linda, é muito tranquilo. Tem muita criança brincando por aqui, indo para a escola sozinha. Então estamos muito felizes com essa parte também. Bom, e assim como no outro apartamento, aqui a gente também tem o bunker. E olha a grossura dessa porta. E isso é super comum aqui na Suíça, porque durante a Guerra Fria o país construiu bunkers como forma de proteção da população. E hoje a Suíça é um dos poucos países do mundo onde praticamente toda a população teria acesso a abrigo em caso de emergência. E muitos desses bunkers ainda existem. Alguns são usados como armazenamento, lavanderia ou simplesmente continuam lá. E confesso que no começo eu achei meio estranho, mas depois você percebe que faz parte da história do país. E esse é o nosso. A gente não tem nada de comida hoje, tá colocando todas as caixas. Aqui estão as roupas de verão por enquanto. A gente não vê a hora de que o verão chegue,
para já trocar o armário, né? E esse é um espaço super útil para que a gente não tenha tudo em cima, porque com certeza ficaria muito mais apertado. E hoje a gente tem a opção de deixar muita coisa aqui embaixo. Na verdade, esses kellers aqui na Suíça são de uma grande ajuda para você manter o seu apartamento bem organizado. E nesse a gente tem uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar. E diferentemente do outro, onde a gente tinha um calendário e aí você colocava as horas que você queria usar, aqui você pode usar quantas horas você quiser. Quando a gente quer lavar roupa, a gente vai na caixa de correios do senhor que faz a manutenção do prédio e se a chave estiver aí, a gente pode usar a máquina sem problemas. E uma coisa que a gente percebeu que nossos vizinhos, assim como a gente também, são muito conscientes, porque toda vez que a gente precisou lavar roupa, tirando uma vez somente que eu não encontrei, mas todas as outras vezes eu encontrei a chave e aí, na verdade, está sendo melhor do que o esquema anterior. E nesse apartamento é proibido, tá escrito no contrato, secar a roupa dentro. Então aqui a gente tem essa sala de secar roupa. Eu não gosto muito dessa porque ela é bem fria, mas aqui desse lado a gente tem esse salão bem grande, onde cabe bastante coisa aqui. E como o nosso aquecimento é no teto, aqui a gente sente que tá bem quentinho, então a roupa seca bem rápido, na verdade. Eu tô gostando bastante. A parte ruim é que tem que descer com a roupa e subir com a roupa 3 lances de escada que não estávamos acostumados, né? Porque no outro a gente tinha um elevador. Mas sem grandes problemas. E aqui a gente deixou o nosso varal. Então a gente tem esse espaço aqui e também temos todo esse que a gente geralmente divide com outras pessoas. E contando para vocês aonde fica esse apartamento, a gente está localizado na cidade de Matten bei Interlaken. É bem pertinho, divisa de Interlaken, dá para ser considerada a mesma coisa, porque é uma região bem pequenininha, né? E considerada uma das mais lindas da Suíça. A gente tem uma cadeia de montanhas ao nosso redor. Bem pertinho aqui a gente tem a Jungfrau, Eiger e Monch, principalmente por causa do turismo e da paisagem. É uma área super disputada, tanto que a gente passou 8 meses buscando apartamento aqui. E por esse apartamento, que foi um achado, a gente está pagando 1.430 francos. E desses 1.430, 1.250 é o valor líquido, os outros 180 são de Nebenkosten, que é a manutenção, né, e o pagamento da água, do aquecimento da água, do aquecimento do apartamento. E uma coisa muito importante a se atentar é que esse valor não é um valor fixo, na verdade a gente paga pelo uso, por essa quantidade definida, né? Mas a gente pode usar tanto menos quanto mais e no final do ano vem o balance, tanto que do nosso apartamento antigo a gente recebeu uma conta de mais de 900 francos, infelizmente, de balance, né, que a gente tinha usado a mais. Então vale muito a pena se atentar e controlar o seu gasto de água, controlar o seu gasto de aquecimento da casa, para você não ter uma surpresa negativa no fim do ano. E sendo bem sincera, conseguir esse apartamento foi uma das partes mais difíceis de viver aqui na Suíça. A gente visitou bastante lugares nesses 8 meses e a gente chegou a visitar lugares que tinham mais 10, 20 famílias, a parte da gente, para visitar também. E uma coisa que muita gente não sabe é que conseguir um apartamento aqui na Suíça não depende só de sorte. Existe todo um processo de candidatura. Você precisa enviar um dossiê com documentos que vai dar uma segurança para o suíço, para a imobiliária que vai te alugar o apartamento. Então, quanto mais informações você der, quanto mais segurança você passar, maiores são suas chances
e isso envolve o tipo de permissão que você tem. Por exemplo, a L é uma permissão temporária, então as suas chances diminuem se outra pessoa com permissão B ou C ou até com o passaporte suíço estiverem competindo com você. Tem pelo menos umas 10 famílias, eu acho. E aí abriu aqui agora e a gente vai entrar. Então, no final, não é só sobre você querer o apartamento, porque tudo isso conta, tipo de permissão, estabilidade e também o perfil do imóvel. Por exemplo, um apartamento pequeno costuma ser mais interessante para uma pessoa sozinha, enquanto um apartamento maior para um casal ou família. Então, não é só aplicar, é entender onde você realmente tem chance. E além de tudo isso, normalmente eles pedem de 2 a 3 meses de caução e você pode depositar esse dinheiro numa conta bancária que vai ser disponibilizada pela imobiliária. E uma alternativa, que é a que a gente usa, é contratar a Swiss Caution, é uma empresa que deposita esse dinheiro para você e você paga uma taxa anual para eles. E para esse apartamento a gente precisou dar 2 meses de depósito, o que significaria travar 2.870 francos, mas a gente optou por contratar a Swiss Caution e a gente paga uma taxa de 171 francos por ano. Esse dinheiro não é reembolsável, eles não devolvem. Para a gente faz sentido, então vale a pena ver se para você faz sentido também. E nesses 8 meses de busca, a gente recebeu vários nãos. Quando a gente chegou aqui, nós tínhamos uma ideia básica de como funcionava alugar um apartamento, né? O básico a gente sabia, mas conversando com um amigo do trabalho, ele me deu uma dica fenomenal, que foi a que eu usei para conseguir esse apartamento. E foi justamente por isso que eu comecei a anotar tudo. Eu vi que muita gente está vindo para a Suíça, quer vir para a Suíça e não tem ideia, porque eu realmente não encontrei essa dica em nenhum lugar e nem outras de pessoas que vivem aqui há mais tempo. E eu organizei tudo isso, documentação, processo, estratégia, no guia que eu lancei semana passada, porque vir para a Suíça não é só conseguir emprego, você precisa se adaptar, entender como o sistema funciona, pelo menos minimamente, para você viver muito bem e viver de verdade aqui. E principalmente porque conseguir um apartamento aqui na Suíça, você não precisa de sorte, e sim estratégia. E agora me conta, você moraria em um lugar assim, uma cidadezinha na Suíça, rodeada por montanhas, de 3.600 habitantes? Bom, gente, mais uma vez agradeço a todos que nos acompanham por aqui, que se inscreveram no canal. Esse vídeo também é especial na nossa continuação da nossa vida aqui na Suíça. A gente trouxe para vocês o nosso primeiro apartamento há mais de um ano e conseguimos esse progresso, porque a gente pensa que é um progresso, e não poderia deixar de trazer para vocês também, até para mostrar que é possível, e a gente tá bem feliz aqui no nosso novo apartamento, e eu sei o quanto vocês torcem pela gente e queríamos muito agradecer por tanto carinho, por tantas mensagens positivas que a gente recebe. Muito obrigada mesmo, e com certeza em um próximo vídeo eu vou levar vocês para conhecer a nossa cidadezinha aqui bem pertinho dos Alpes. Então se inscreve no canal para você não perder esse vídeo, e muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.